Então, para a gente encontrar a raiz cúbica de 27.000, inicialmente quebrar o número. Como o número é par, termina em 0, vai ser par quem termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, sempre que o número for par, você vai dividir por 2. 27.000 dividido por 2 dá 13.500. Dividido por 2 dá 6.750. Por 2 de novo, 3.375. Aí não dá para dividir por 2 não. Vamos dividir por 3. Por que a gente não divide por 5 se termina em 5? Porque a gente sempre pende para o menor número. Então, entre o 3 e o 5, você vai dividir por 3. E por que por 3? Porque se você somar esse algarismo daqui, ó, 6 com 7, 13. 13 com 5, 18. 18 está na tábua do 3. Então, como a soma desses algarismos está na tábua do 3, esse número é divisível por 3. Então, dividido por 3 dá 1.125. Por 3 de novo, 375. Agora, esse aqui não dá para dividir por 3, não. Por que não dá? Porque 8, que é a soma dos seus algarismos, né, não está na tabuada de 3. Então, vamos dividir por 5, dá 25. Por 5, 5 por 5, 1, chegou no 1, para. Portanto, esse número aqui, ó, vai ser 2 ao cubo, que você pega de 3 em 3, ó. 3 ao cubo e 5 ao cubo. Se fosse a raiz quadrada, você ia pegar de 2 em 2, né, ó. Entendeu? Tá certo? Se fosse a raiz quadrada, né? No caso, não ia dar, porque não tem raiz quadrada desse número. Mas, enfim, raiz cúbica você vai pegar de 3 em 3. Aí é só cortar o 3 do índice com os expoentes, ó. Quando você corta, o número sai da casinha, né, do radical. Então, fica 2 vezes 3 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Raiz cúbica desse número aqui, ó, é 30. Então, quem não é possível calcular no universo dos reais esse número aqui, ó. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 64. Aí você poderia dizer, mas seria menos 8, porque a raiz quadrada de 64 é 8, então a raiz quadrada de menos 64 seria menos 8. Não, esse raciocínio está errado. Por quê? Porque se você for multiplicar menos 8 vezes menos 8, não dá menos 64 não, dá mais 64. Por quê? Porque menos 8 vezes menos 8, menos e menos dá mais. E 8 vezes 8, 64. Então, a raiz desse número aqui, ó, não existe, não é menos 64. Agora, existe raiz cúbica de número negativo, a raiz cúbica existe. Isso aqui dá menos 8, menos 2, desculpa, dá menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, a resposta é menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, isso aqui você tem que entender, depois absorver o processo mnemônico, ou seja, quem está dentro fica em cima, tá? Quem está fora fica embaixo. Aqui, ó, quem está em cima fica dentro, quem está embaixo fica fora, tá certo?